Olá a todos, a paz do nosso Pai Celeste. Muito bem, mais uma live, mais um vídeo e vamos aí desmascarar mais uma vez o sistema religioso, vamos desmascarar mais uma vez com a verdade as mentiras que a religião tem ensinado para inúmeras pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Muitas das pessoas estão sendo, infelizmente, super enganadas, acomodadas pelas promessas de bênçãos, pelas promessas de conquistas e pelas promessas de céu, promessas de melhorias, até mesmo no mundo material. E essas pessoas que recebem essa promessa, infelizmente, elas esquecem de analisar dentro das Escrituras, examinar dentro das Escrituras. Elas não têm essa autonomia de examinarem, porque para elas o líder que rege elas, o líder que é o mentor delas, para elas o que o mentor delas explicam está tudo ótimo. Mas é por isso que o sistema religioso consegue enganar e consegue manobrar todas as pessoas aí que se envolvem nesse sistema, porque elas não procuram examinar e o nosso mestre pediu para examinar as escrituras. Ok? Vamos desmascarar a mentira com a verdade que está dentro da própria escritura sagrada. A paz do nosso Pai Celeste, que a luz, o amor, a benignidade, a longanimidade e toda a majestade do nosso Pai esteja em cada vida. Meus irmãos, a alegria é algo que vem do nosso Pai. A alegria é eterna. A alegria ela é duradoura, ela perdura. Já a felicidade ela vem de Terron. Quem é Terron? Terron, meus irmãos, é nada mais, nada menos que a morte. A morte, que vocês conhecem como morte, né? É um ser espiritual e simplesmente ele é chamado de Terron. Em algumas doutrinas, em algumas religiões, Terron é o mesmo Deus Alá, que é o Deus que mata as pessoas com artefatos, com bombas, com explosões. O mesmo Terron é o Baphomet da maçonaria, consumiu o altar de Baal, orando para que o fogo consumisse aquele altar, e assim que Elias orou, o fogo desceu e destruiu o altar de Terron. Então, meus queridos, Terron é o Deus morte, ele é a morte. Terron só vai ser vencido nos últimos dias, quando o nosso Salvador Yahushua voltar. E ele vai vencer a besta, vai vencer o anticristo, vai vencer todas as potestades, todos os anjos caídos e vai lançar todos no lago de fogo. Enquanto o nosso Pai Celeste não voltar, Terron, que é a morte, ele vai estar aí conquistando as suas vitórias através da morte humana. Lembrando que Terron não tem poder nenhum para tragar a alma do homem. Ele não tem. O que faz a alma do ser humano se perder eternamente ou ser salva eternamente são as obras que nós praticamos aqui em vida. O que você pratica em vida vai ser somado e vai ser colocado como algo que te fez, algo que te deu um empurrão para ir para o destino escolhido. As pessoas que querem ser salvas, as pessoas que querem herdar o reino do nosso Pai, elas têm que praticar a justiça, têm que praticar a honestidade e primeiro amar a si mesmo. Primeiro nós vamos se amar e depois amar o próximo. Ok? Já as pessoas que praticam a desonestidade, a injustiça, as pessoas que praticam a falsidade, a mentira, enfim, elas estão escolhendo Terron, elas estão escolhendo a felicidade. A felicidade é um momento breve, é um momento de emoção, é um momento que dá prazer, porém é passageiro. Já a alegria do nosso Pai não. Então vamos ver aqui
Para começar, eu vou para o livro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12 e o verso 12 também. O apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos na esperança. Regozijar, meus queridos, é se alegrar demais, é ficar muito alegre. Então, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, ou seja, tenha paciência na hora dos momentos difíceis, complicados, na hora da tribulação. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Regozijai-vos na esperança, se alegre na esperança. Não fique triste, se alegre na esperança. Por mais que as coisas não estão dando certo como planejamos, temos que se alegrar na esperança. Então, se alegre na esperança, sedes pacientes na tribulação, na dificuldade, na oração, perseverante, sem desistir. Então, o livro de Romanos nos mostra que temos que alegrar-nos. A alegria vem do nosso Pai. Agora vamos para o livro de Abacuque, Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Olha o que Abacuque diz. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18. Todavia eu me alegro no Pai, no Criador. Aqui está escrito Senhor, mas ele está dizendo: todavia eu me alegro no meu Deus, no meu Pai, e exulto no Criador da minha salvação. Então, Abacuque também está nos direcionando, nos explicando, nos mostrando que o que vem do nosso Pai, do nosso Criador, não é a felicidade, é a alegria. Vocês não vão encontrar a palavra felicidade na Escritura, porque a felicidade vem da... Por que a felicidade vem de Terrom? Agora vamos para Sofonias, capítulo 3, verso 17. Olha os inúmeros capítulos e versículos ao qual prova que a alegria vem do nosso Pai. Sofonias 3, verso 17. O Senhor, Criador, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. Mais uma vez, o nosso Pai Celeste, ele prova que ele tem a alegria. Ele se deleitará em ti com alegria. Está aí, ó. O Ferreira de Almeida. Salmos 16. Vamos para o Salmos 16. Salmos 16, verso 11. Olha o que Davi fala no Salmos 16 e o verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. E na tua destra, ou seja, na tua direita, delícias perpetuamente. Está vendo só, meus queridos? O salmista Davi fala: tu me farás, e na tua presença há plenitude. Plenitude é algo pleno, completo. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua direita, delícias perpetuamente. A alegria do nosso Pai é perpétua, meus queridos. Nós aprendemos, a sociedade aprendeu, o sistema ensinou e ensina que nós temos que lutar, nós temos que buscar
os objetivos, nós temos que perseverar, lutar, trabalhar, correr atrás, enfim, em prol da felicidade. Isso é um engano, isso é uma mentira. A felicidade é algo momentâneo. Quantas pessoas eu conheço, vocês conhecem, que elas dizem assim: poxa, se eu tivesse aquele carro, se eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. E quando ela compra aquele carro, ela percebe que não era aquele carro que iria fazer ela feliz. Ou no momento em que ela tem um carro, ela é feliz. Acontece dela perder o carro, acontece dela ter prejuízos com o carro, ser roubada ou se acidentar, e ela diz: olha, para que eu comprei esse carro? Ela se torna infeliz no momento que ela perde o veículo. Assim é outros demais exemplos. As pessoas, elas se sentem felizes em uma balada, bebem, se embriagam, curtem. Ao sair desta balada, elas se deparam com um assalto ou uma tragédia, algo semelhante, e no outro dia elas se arrependem e dizem: para que eu fui para esse local? O que eu fui fazer ali? Eu estava no lugar errado, na hora errada. Então a felicidade são momentos que proporcionam diversão, proporciona emoção. A alegria é diferente da felicidade. A alegria, ela vem de Yahweh, ela vem do nosso Pai. E como o salmista Davi diz, a alegria está nele, a vida está nele e é perpetuamente. Não, você não precisa ter um veículo, ter uma casa boa com piscina, ter uma fazenda. Você não precisa ter muito dinheiro para ter a alegria do nosso Pai. Nem à toa que o nosso Salvador disse: olha, não vos preocupeis com o que haveis de comer, vestir, porque eu sustento os pássaros que não plantam, não colhem, não recebem salário, e eu as sustento. Imagina vocês que são meus filhos. É lógico que eu vou sustentar vocês. Então, a felicidade, para os humanos ser feliz, o sistema, a sociedade implantou uma regra: para ser feliz, você tem que alcançar seu objetivo, você tem que ter o seu veículo, você tem que ter o seu emprego, você tem que ser um empresário, você tem que possuir bens, você tem que se formar, ser alguém importante. Para ser feliz, as pessoas têm que alcançar metas. Ou seja, para alcançar a felicidade, elas precisam suar, lutar, se esbagaçar para conquistar essa felicidade, que elas depositam em algo. Se elas não têm isso que eu citei, carro, casa, dinheiro, fama, elas não são felizes. Elas precisam desses itens para ser feliz. Já a alegria é diferente. A alegria, você não precisa ter bens para ser alegre, você só precisa ter a presença do nosso Pai em nossas vidas. Nós só precisamos da presença dele. E aí a alegria dele dura perpetuamente, até depois da morte. Aí é que a alegria passa a valer muito mais do que aqui nessa vida inferior, essa vida terrena. Porque depois que o homem morre praticando a justiça, ele vai viver eternamente no reino do nosso Pai. É a alegria perpétua. É a alegria perpétua. Salmo 68 e o verso 3. Vamos ver o que o salmista fala. Salmo 68, verso 3. Ele diz assim: os justos, porém, se regozijam. Regozijar é se alegrar demais. Os justos, porém, se regozijam, se alegram demais, exultam na presença do Pai e folgam de alegria. Os justos, Davi está falando que os justos, eles folgam de alegria. Sabe o que é uma pessoa folgada? Uma pessoa folgada é uma pessoa que tem abastança, é uma pessoa que está resolvida da sua vida. Ela pode o que ela quiser, ela é folgada, ela pode o que ela quiser. Então as pessoas que são justas diante do nosso Pai, que praticam a justiça na terra, elas folgam de alegria. Então o sistema econômico, financeiro, o sistema desse mundo, ele rege uma ordem, um protocolo, ao qual o ser humano só é feliz se ele alcançar as metas e objetivos.
É simples. Eles só são felizes, só se titulam felizes se conquistarem algo que eles alvejam. Quando as pessoas sonham e não conseguem realizar seus sonhos, elas se entristecem. Por quê? Porque elas passaram aquele tempo todo focado na conquista do que ela queria obter. Nós temos que aprender a ser alegres, mesmo não possuindo nada desse mundo. Mesmo não possuindo nada. Lembra daquele versículo que diz assim, ó: ser fiel no pouco, sobre o muito viverá. As pessoas, elas querem ser fiel depois que elas passarem a ter tudo que elas sonham. Elas não conseguem ser fiel com 1%, vai conseguir com 100%. As pessoas não conseguem ser fiéis. Os políticos, por exemplo, alguns ganham 13, 15 mil reais e não conseguem ser justos. Se eles ganharem 100, eles vão conseguir ser justos? É claro que não. Então, a felicidade, ela só está na vida do ser humano, na alma do ser humano, se esse ser humano alcançar bens, alcançar dinheiro, fama, luxo. Para ela não é feliz. Só que a Escritura prova ao contrário, que a alegria está no nosso Pai. A alegria sim vem do nosso Pai. A felicidade vem de Terrom, vem da morte. A felicidade vem desse espírito chamado morte. A morte é um ser vivente. Apocalipse capítulo 9 nos prova isso. Se eu não me engano, Apocalipse capítulo 6 também, o cavaleiro que chama morte vem montado no cavalo amarelo. Então, meus queridos, notem que muitas das pessoas religiosas que fazem parte de templos, que frequentam igrejas, que participam de reuniões, campanhas, enfim, quantas das pessoas vocês já não ouviram, eu já ouvi, e elas dizem assim quando saem da igreja: nossa, que culto maravilhoso, se eu pudesse eu moraria dentro da igreja, o culto hoje foi maravilhoso, se eu pudesse eu moraria lá. Porque quando elas saem do culto, elas se sentem tristes e vazias. Só há felicidade no momento que elas estão lá, cantando, batendo palma, louvando. Quando elas saem do sistema, do templo, da igreja, elas se sentem tristes. E elas sentem o desejo no coração delas de voltar para lá. Ah, se eu pudesse, eu passaria a noite inteira na igreja. Se eu pudesse, eu não saía de lá de dentro. Porque essa felicidade é limitada. Terrom é um anjo do abismo. Terrom é o rei do abismo. Terrom é a morte. Ele engana as pessoas com a felicidade. Ele faz com que as pessoas fiquem emocionadas. Então é tipo uma carga. As pessoas vão para as igrejas, se enchem, ficam felizes. Quando saem da igreja, se sentem tristes por causa das tribulações, por causa dos momentos tristes de lutas que elas enfrentam com problemas na família, problemas no casamento, problemas financeiros, problemas com saúde, problemas conjugais, problemas com filhos. Enfim, quando elas saem e entram na realidade do mundo, elas percebem que a felicidade esgotou. Então elas precisam voltar no outro dia para outra reunião para se sentirem felizes e esquecer os problemas. Porém, as pessoas que têm a alegria de Yahweh, a alegria do nosso Pai, elas encaram o problema de testa e não desistem, não desanimam. Elas insistem em oração e em perseverança, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, versos 12. Sede pacientes na tribulação. Não adianta ficarmos fazendo campanhas. Ah, meu Deus, liberta meu filho. Ah, meu pai, abençoa meu marido, abençoa minha esposa. Ó Deus, salva minha casa, manda anjo na minha casa. Não adianta nós ficarmos insistindo, as pessoas ficarem insistindo nos templos, pedindo isso, porque lá em Romanos 12, versos 12, o Pai está ensinando claramente, o apóstolo Paulo está ensinando claramente para sermos pacientes na tribulação. Só que as pessoas não percebem, elas não lêem as escrituras, elas não examinam e ficam perdidas na mão dos cães, que são os pastores.
Então, dentro do templo, há uma felicidade momentânea. As pessoas, quando saem do templo, elas sentem vontade de voltar, porque a alegria, a felicidade acaba quando elas entram na realidade do mundo. Quando elas voltam de novo para a tribulação, para as dificuldades, para os momentos difíceis que há aqui fora, elas começam a se entristecer e elas lembram logo da reunião. Eu preciso participar da reunião, que é para eu me fortalecer. É como se lá nas igrejas fosse uma carga de energia dentro delas. Porém, nós vemos aqui nos Salmos que a alegria do nosso Pai é perpétua. A alegria do nosso Pai é perpétua. Então, notem que Terron, o anjo do abismo, aí muitos vão falar assim, não, isso é loucura. Não tem como esse anjo do abismo controlar as igrejas. Meus irmãos, lá em 2 Coríntios está claramente dizendo que Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se passa por Deus, ele se passa por alguém de luz. E não sou eu que estou dizendo isso. É a Escritura Sagrada. Romanos 12, verso 12. Está aí, ó. Está escrito aí, ó. Regozijai-vos na esperança. Seja alegre na esperança. Sede paciente na tribulação. Seja paciente na oração. E perseverantes. Perseverantes. Primeiro de tudo tem que ter alegria, tem que regozijar, tem que ter alegria junto com a fé. Dentro dos templos, as pessoas vão ter felicidade, são momentos. E esse momento acaba quando elas saem da igreja, porque elas continuam a enfrentar problemas, só que elas lembram, eu preciso voltar para lá, para eu me reencontrar com Deus. E lembrando que o nosso Salvador ensinou a gente se comunicar com o Pai por telepatia, mentalmente, entrar no nosso aposento e falar com Ele, mentalmente, e não com coletividade, com gritarias, com blá blá blá. Livro de Amós, Amós capítulo 5. Amós capítulo 5 e o verso 21. Amós 5, o que o Criador fala, olha o que o nosso Pai fala. Amós 5, verso 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Isso aqui é o Pai falando. Isso aqui é o mestre falando que ele se aborrece e ele despreza essas festinhas, esses eventos, essas assembleias solenes. O que é assembleia, meus queridos? Assembleia são reuniões de grande número de pessoas. E isso é uma assembleia. Pesquise nos dicionários, pesquise no Google, pesquisem, que vocês vão estar cientes do que é assembleia. Assembleias são reuniões de grande número de pessoas. E o que é solene? Solene significa algo respeitoso, algo de respeito. Então, o nosso Pai, ele diz, eu aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas reuniões de respeito. As reuniões que os pastores promovem, as reuniões que as igrejas promovem, são reuniões de respeito, são assembleias solenes. E o nosso Pai Celeste detesta, ele aborrece essas reuniões solenes, porque essas reuniões trazem felicidade. Quem está agindo ali nas igrejas, nos templos, é Terron, é o rei do abismo, é o anjo morte. É ele que age enganando as pessoas, é ele que age colocando emoção nas pessoas. As pessoas olham para a realidade da vida delas, elas sabem que existe um prazo, um tempo para vencer na vida. Ninguém conquista nada da noite para o dia. Mas lá dentro do sistema, o pastor coloca na cabecinha dela
que Deus vai abrir a porta amanhã mesmo, ou hoje mesmo, e ela vai receber aquilo que ela foi buscar. E as pessoas não conseguem entender que bens materiais, que coisas físicas, materiais, não se conquistam da noite para o dia, não caem do céu, não caem do céu. Então, o nosso Pai, ele se aborrece com assembleias solenes, com reuniões, e ele diz mais: e ainda que me ofereças holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. Nosso Pai exige justiça, exige honestidade, mesmo Bafomé da maçonaria. Terron é o mesmo Baal, Beuzebu, o chefe dos demônios, é o mesmo. Vocês lembram que tinha um homem endemoniado com uma legião, e Yahushua expulsou essa legião do corpo dele, e os demônios imploraram para Yahushua não lançá-los no inferno. Ó Senhor, não nos mande para o inferno, não nos mande para o abismo, nos mande para aqueles porcos. Os demônios sabem quem é Terron, e eles tremem e temem de Terron. Eles sabem que a morte, Terron, também é poderoso. Não é à toa que só ressuscitou. E quando o mestre ressuscitou, também ressuscitou pessoas que já tinham falecido há meses na mesma cidade. Então, vocês notem que simplesmente nosso Pai Celeste é que produz a alegria. Ele é que produz a alegria, meus irmãos. A tristeza e a ansiedade com o prazer momentâneo e trabalha com a tristeza. Então, quando as pessoas vão para as igrejas, vão para os templos, elas se sentem felizes. Quando saem, há um balanço, elas continuam tristes por causa das tribulações, por causa dos problemas diários que elas vêm enfrentando. Isso faz com que elas retornem para o templo, para recarregar a felicidade. E isso vira um ciclo vicioso, e as pessoas se tornam dependentes dos templos. Não, eu tenho que ir lá porque aquele pastor é abençoado, eu tenho que ir lá porque aquele pastor ele ora muito bem. Caia fora disso, meus queridos. Vocês têm que ter a alegria do nosso Pai. A alegria que vem do nosso Pai. Então o Pai aborrece. Ele aborrece. Está aí, ó. Livro de Amós. Bíblia Sagrada do João Ferreira de Almeida. Não é à toa que Yahushua falou assim, ó: onde estiver duas pessoas ou mais reunidas no meu nome, ali eu estou. Duas pessoas reunidas em meu nome. Onde estiver, seja no campo, seja na cidade, seja no interior, seja no exterior, seja aonde estiver, o nosso Pai, ele foi criado para habitar o espírito de Terron, o espírito da morte, os demônios. Os demônios é que habitam os templos religiosos, tanto como templos católicos, templos evangélicos, templos budistas, templos maçônicos, templos judaicos, enfim. Nosso mestre, quando veio aqui, ele não construiu nenhum templo. Ele pregava para as pessoas, ele levava a verdade para as pessoas, ele se preocupava com as almas e não em fazer estruturas para aglomerar pessoas. Se eu estou falando alguma besteira, me perdoem, mas eu tenho certeza que não é besteira. Eles vão entender que isso é verdade. Irmãos que já frequentaram igrejas, irmãos que já frequentaram templos, sabem do que eu estou falando. Quando você está lá dentro, você está feliz. Quando você sai de lá, você se sente
obrigado a voltar no outro dia para repor essa felicidade, porque ela acaba. Ela acaba. É igualmente o dia você fica triste. Você tem que repor as coisas do mundo, as coisas criadas por Terron, as coisas que vêm do anjo caído, são coisas passageiras, passam a curto prazo. Então, o que que ocorre? A alegria é algo perpétuo. A alegria vem do nosso Pai, ela é perpétua. E como que se conquista a alegria? Primeiro passo, como é que se conquista a alegria? Primeiro passo para alcançarmos a alegria do nosso Pai. O que nos impede de ser alegres? É ter o coração nas coisas do mundo. Como eu já falei no início do vídeo. As pessoas, elas têm a importância, elas entendem que para serem felizes, elas têm que possuir algo para elas. E quando as pessoas entenderem que elas conseguem ser alegres, não possuindo nada, quando ela passar a possuir as coisas, ela não vai ter o coração nas coisas. Para ela, tanto faz se ela tem o melhor carro, a melhor casa. Para ela, não importa o que ela possui. O que importa é que ela é justa, é que é correta, é que ela é honesta, é que ela procura respeitar o seu próximo, amar o seu próximo, ajudar o seu próximo como pode. Ela, o que importa é a justiça, porque depois que ela morrer nessa vida passageira, ela sabe que ela vai ter a salvação eternamente. Ela sabe que a alegria de estar salva e viver para sempre com o nosso Salvador, isso já é tudo. Meus irmãos, o plano de Terron, o plano de Satanás, o plano desse anjo da morte, ao abismo. Buscai primeiro as coisas lá do alto, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o Pai, buscai primeiro a alegria. Buscai primeiro a alegria. Buscai primeiro a sinceridade, o amor. Sinta-se alegre em dar uma ajuda ao seu próximo, ao seu irmão. Qual é a maior alegria? O que é melhor para você, para nós? Ser feliz tendo o melhor de tudo ou vocês vão ler a Escritura, vão examinar a Escritura, vão ler a Bíblia, vocês não vão encontrar a palavra felicidade, porque a felicidade foi criada pelo sistema, pelo governo, pela sociedade. A palavra felicidade foi inventada, a palavra felicidade é um impulso, uma injeção de emoção, e é uma meta para os humanos alcançar. Ah, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que me casar para ser feliz. Aí ela casa, há problemas, vêm as tribulações, vêm as dificuldades, vêm os desentendimentos e se separa. E aí ela diz assim: não era isso que eu queria. Eu não era feliz. Ou seja, antes ela precisava casar para ser feliz. Depois da tribulação, ela não conseguiu resolver os momentos difíceis. Ela caiu em que ela não era na oração, na justiça, na mansidão. Ia perdurar com a alegria. A alegria, ela é um conjunto de fé, perseverança, insistência, amor, dedicação e vontade. Tudo isso vem do nosso Pai. Lá em Gálatas fala dos dons do Espírito. É amor, paz, mansidão, tranquilidade. Simples. Para finalizarmos, livro de Neemias. Neemias capítulo 8.
Neemias capítulo 8. Verso 10. Para nós fecharmos todo esse papiro que nós estamos falando sobre a alegria. Neemias capítulo 8, verso 10, olha o que diz. Disse-lhe mais. Depois, meus queridos, você pode ler o capítulo inteiro, capítulo 8 de Neemias. Muitas pessoas falam assim, mas você tira essas conclusões por causa que vocês pegam versículos isolados e querem emendar com outros versículos e terem conclusões. Negativo. Se vocês lerem o texto completo, todos vão conseguir entender que não há montagem de nada. Ok? Então, Neemias 8, verso 10. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao do Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vou repetir. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, a alegria do nosso Pai, a alegria é a sua, é a minha, é a nossa força. A nossa força não está nos templos religiosos. A nossa força não está no veículo que possuímos. A nossa força não está no dinheiro que possuímos. A nossa força não está no cargo que você tem no seu trabalho. A nossa força não está no seu distintivo como homem da lei. A nossa força não está nos graus de escolaridade. A nossa força não está no poder judiciário. A nossa força está em Yahweh, no nosso Pai Celestial. A nossa força está no nosso Criador. Porque Ele nos fez, Ele nos criou. Houve o pecado, houve a falha. Temos que morrer para viver. Porque Terron, anjo chamado morte, enganou Eva, enganou Adão. Então, quando eles comeram o fruto, eles passaram a morrer. E o nosso mestre estava pendurado no madeiro, minutos antes dele falecer. A morte subiu do abismo e veio para tragar Yahushua. Porém, a morte se deu mal, porque Yahushua não tem alma. Tudo que a morte queria era pegar a alma de Yahushua para o abismo. Porém, ela se deu mal. Quando ela chegou na superfície, Yahushua já tinha morrido e já tinha descido no abismo, no inferno. E quando o nosso Salvador desceu no abismo, ele resgatou todas as almas que estavam lá, esmiuçou as trancas, quebrou os ferrolhos, prendeu Satanás e lançou ele no abismo. Então a morte, ela não levou Yahushua para o abismo, porque Yahushua não tem alma. Nosso Salvador é a própria essência do Criador. Yahushua é a própria essência de Yahweh. Não é à toa que ele fala, eu e o Pai somos um. Então, o nosso Pai Celeste, Yahweh, e nosso Salvador, nosso Mestre Yahushua, eles são a essência da vida. Nós temos alma, temos o espírito e a alma, e o corpo, que é a locomoção da alma. Porém, o nosso Salvador não tem alma, ele é a própria essência do Pai Celeste. Então, meus queridos, a morte se deu mal. Quando ela subiu, Yahushua já tinha descido, já tinha tirado toda no evangelho de Nicodemos, apócrifo de Nicodemos, a descida do mestre ao abismo. Então, nota que o livro de Neemias, capítulo 8, verso 10, nosso Pai fala, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tá aí, ó. A alegria dele, a alegria é a nossa força, e não a felicidade. A felicidade foi criada, foi inventada pelos anjos caídos. Terron, a morte, Terron, esse anjo do abismo, ele que colocou isso na cabeça dos humanos,
que para curtir, para ser feliz, você tem que curtir uma balada, você vai ser feliz na balada, você vai ser feliz dando golpe nos outros. Olha, o estelionatário, ele é feliz ganhando dinheiro sem trabalhar, dando golpe. As pessoas que transportam drogas, vendem drogas, ganham dinheiro no mole, elas se sentem felizes fazendo isso. Porém, a felicidade de Terron, ela cria um laço para destruir as pessoas lá na frente. E lá na frente, quando elas tombam e caem, elas percebem que elas não eram felizes. Simples. A alegria vem do nosso Salvador. A felicidade vem do anjo caído, vem de Terron. Então não precisamos de templos, de igrejas, não precisamos de seitas, não precisamos de simpatias, não precisamos de riqueza, de carro, de casa. É óbvio, não precisamos para ser alegres. Podemos ser alegres sem os bens que o mundo oferece. Mas é normal e é correto obtermos os bens materiais. Mas para isso temos que obter com alegria. Temos que ser honestos, justos, trabalharmos, plantarmos para colher o fruto do nosso suor. Não há nada de errado, não há nenhum erro em possuirmos as melhores coisas com honestidade e com retidão. Ok? Nós necessitamos e alvejamos com honestidade e alegria. Porque se formos partir para o lado mais fácil, nós vamos acabar praticando coisas ilícitas, coisas que desagradam ao nosso Pai e que fazem até as pessoas se sentirem bem, felizes. Mas todas as coisas que é conquistada na desonestidade, é conquistada na maldade, agrada a Terron, agrada o anjo do abismo. Infelizmente. Então a alegria do nosso Pai é o que comove a nossa alma. Por mais que o pobre não tenha nada, por mais que o miserável não tenha nada, se ele tem a alegria do Pai dentro dele, ele consegue perseverar, ele consegue vencer a tribulação, ele consegue vencer a pobreza, ele consegue se adaptar à situação, ele consegue seguir em frente e ele tem a certeza no coração dele da salvação. O mundo está em caos, o país está na quebradeira, está no vermelho, está em uma situação financeira ruim por culpa dos políticos. O governo brasileiro é que permite as pessoas viverem na decadência, enfrentando a fome, enfrentando as doenças, enfrentando a falta de medicamento, a falta de atendimento médico, a escassez de tudo. Tudo para o pobre é mais difícil. Mas por que as pessoas estão enfrentando essas dificuldades? Porque a própria política, os governos, todos esses homens que estão lá no Planalto é que controlam a grana do nosso país. E infelizmente, a República Brasileira não está nem aí para a população mais carente. A República Brasileira não está se lixando nem um pouco para a classe baixa, a classe que controla o país. A felicidade deles é sempre trocarem de carros de luxo. Vocês veem nas reportagens. A felicidade deles é viajar para países e conhecer países. A felicidade deles é acumular dinheiro, acumular riquezas, na desonestidade. Enquanto o povo trabalha e não consegue alcançar as suas metas, só vive em dívida, só vive em tribulação, em dificuldade. Mas não é porque estamos em dificuldade, em tribulações, que vamos nos entregar para Terron. Não, negativo. Vamos perseverar, insistir na oração, na alegria e não importa, ainda que venhamos morrer na decadência, ainda que venhamos morrer na pobreza, morrer no descaso, não importa, morra honesto, morra justo, morra praticando a justiça, porque aí você terá a vida eterna, você terá a alegria perpétua que está em Yahushua, que está no nosso Salvador. Muitas das pessoas têm medo da morte. Por quê?
Porque elas andam na injustiça, elas andam praticando os erros, andam se prostituindo, andam se drogando, andam com desonestidade com o próximo. Essas pessoas que têm medo da morte é porque elas não sabem para onde elas vão. Elas temem por causa das suas obras mas seus pecados demais. Elas pecam tanto, andam fazendo tanta merda no mundo, que elas têm medo de morrer, porque elas sabem que para o céu elas não vão. O ser humano tem a autoconsciência nele. O ser humano consegue fazer uma análise e entender se ele merece ou não. Nenhum ser humano merece o reino do nosso Pai. Mas ele veio aqui e perdoou as nossas falhas, perdoou os nossos erros. Mas para que nós venhamos a alcançar a salvação, nós temos que fazer igual aquela prostituta que ia ser apedrejada. O mestre falou: alguém te condenou? Não, e nem eu. Agora vai e não peques mais. O mestre perdoou as falhas, os pecados. Mas aqueles que continuam no erro e se morrerem na injustiça, não vão herdar a salvação. Então muita gente tem medo da morte. Essas pessoas que têm medo da morte é porque elas sabem que elas não vão para o reino do Pai. E elas acabam também nem sabendo para onde elas vão. E as pessoas que não têm medo da morte são aquelas que praticam a justiça, porque elas sabem que se morrer, elas vão passar da vida para a vida, ou seja, da vida terrena para a vida eterna, para a alegria eterna. Ok, meus queridos? Tem um versículo assim lá em Apocalipse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Persevere, não importa a situação que nós estamos vivendo, que você, meu irmão, você, minha irmã, está enfrentando. Não importa a dificuldade, não importa o grau de tribulação. Persevere com alegria, persevere sendo justa, sendo honesta, persevere praticando o bem, persevere, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. São palavras do nosso eterno Salvador. Então, que todos passem a buscar a alegria, passem a buscar a alegria que vem do nosso Pai. Em suas orações, peça a alegria do nosso Pai, peça a alegria e não a felicidade, porque para ter felicidade é preciso ter algo, para ser feliz. E para ter alegria, só precisamos de ter a essência do nosso Pai em nós. Só precisamos ter a presença dele dentro de nós e aí nós conseguimos ser alegre. Só vocês observarem, mais um exemplo, o homem, a mulher que se droga, eles só são felizes naquele momento em que estão na abstinência da droga. Quando a droga acaba, eles ficam tristes, porque eles estão sob efeito de algo que traz felicidade momentânea. Igualmente os templos religiosos. E as pessoas, muitas delas, falam assim: se eu pudesse, eu moraria dentro da igreja. Se eu pudesse, eu vivia dentro da igreja assistindo as reuniões. Porque elas só são felizes lá dentro. Aqui fora, não conseguem enfrentar a tribulação, as dificuldades. Porque elas não têm a alegria de Yahweh. Elas têm a felicidade de Terron, do anjo caído. E o que mais Terron quer é que as pessoas morram sendo religiosas. Morram buscando a felicidade. Morram preocupadas com o carro, com a casa, com o dinheiro, porque eu tenho que prosperar, porque está escrito que Abraão foi próspero, porque está escrito que Jacó foi próspero, porque está escrito. Então as pessoas, elas alvejam alcançar as coisas para ser feliz e esquecem até de amar o próximo. Muitas delas passam por cima do próximo para poder alcançar a tal sonhada felicidade. Infelizmente, é uma disputa de conquistas. E o nosso Pai Celeste não ensinou isso. Ele ensinou a gente dividir o que nós temos com o nosso próximo. Não adianta corrermos atrás das riquezas. Não adianta corrermos atrás de ser famosos, de ser os melhores dessa terra. Porque todos vão seguir o caminho da sepultura. Depois da morte é que cada um vai direto para um local, ou seja,
Já fiz vídeos falando sobre isso. Está aí no meu canal. As pessoas que morrem, elas vão ou para o paraíso, ou para o abismo, ou para a morte, ou para o além. A morte é terror. As pessoas que morrem praticando a injustiça, a mentira, o pecado, ou vão ficar com Terron, que é o anjo do abismo, o rei do abismo, ou vão para o abismo, que é um lugar de escuridão, onde as almas que erram, que pecam, ficam presas, ou vão para o além, ou vão para o paraíso. Ah, mas aonde está isso escrito? Vou encontrar agora aqui. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versos 12. O apóstolo João viu. O que ele viu? Viu os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Isso aqui é no dia do julgamento, hein? Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Os mortos vão ser julgados conforme o que eles praticou, que estará registrado nos livros. Tudo que praticamos é registrado em livros, tanto coisas boas como más. Verso 13. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregou os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Tá vendo, meus queridos? O mar deu os mortos que nele há. Muitas pessoas morrem e pedem para ser cremadas e jogam as cinzas no mar. Outras morrem afogadas no mar e não encontram. Então, o mar também vai devolver mortos. Então, notem que tanto o abismo como a morte e o além vai ter almas lá. E o além e a morte vai entregar essas almas no dia do julgamento do nosso Pai. Apocalipse 20, verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, depois dessa morte física, ainda tem a segunda morte, que é o lago de fogo, que vai atormentar as almas que andaram no erro, no pecado, na falha, na desonestidade, as almas que assassinaram, as almas que foram corrompidas pelo dinheiro, foram corrompidas pela luxúria, foram corrompidas pela felicidade, por Terron. Terron é a própria morte. Então notem que a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Está aí, ó. Está registrado na Bíblia Sagrada. Então, infelizmente, isso é uma verdade, mas as religiões não pregam, não ensinam isso para o povo, porque para elas isso afugentam as pessoas, isso faz com que as pessoas caiam fora. Se as pessoas caírem fora do sistema das igrejas, eles vão ficar sem lucros, vão perder os seus dinheirinhos que saem do bolso dos irmãos fiéis dos seus templos, não é verdade? Então, a morte e o além vão devolver as almas que estarão com eles. E a morte e o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo também. As pessoas que não terão o seu nome no livro da vida também serão lançadas no lago de fogo, junto com a morte, com o inferno, com o falso profeta, com a besta, com o grande dragão, a antiga serpente, junto com todos os demônios serão lançados no lago de fogo, inclusive o mais poderoso dos demônios, que é Terron, a morte. Inclusive ele vai ser lançado, o anticristo, todos eles vão ser lançados, e todos aqueles que praticam as iniquidades e que não têm o seu nome no livro da vida. Aí, isso está registrado nas suas Bíblias, em qualquer Bíblia. Apocalipse 20, completo. Leia Apocalipse 20, vocês vão entender, vão ter uma noção de quem é Terron e para onde ele vai. E as pessoas que praticam as vontades do mundo
também seguirão esse mesmo caminho ao qual Apocalipse descreve, o lago de fogo. Então, meus irmãos, o que mais importa nessa vida passageira, nessa vida terrena, é buscarmos a alegria, sermos alegres. As coisas não estão bem, sejamos alegres. Não se desespere, não busque melhorias em outros deuses, não busque melhorias na feitiçaria, não busque melhorias em templos religiosos, não busque melhoria fazendo feitiçarias, não busque melhorias com simpatias, não busque melhorias dando golpe no próximo, não, negativo. Persevere na alegria, persevere, porque esse mundo é sofrimento. Tanto ricos como pobres, milionários, miseráveis, sofrem nesse mundo. Nosso Salvador disse: e no mundo tereis aflições. Tende alegria, tende ânimo, porque eu venci esse mundo. Vós também vão vencer. E depois que sairmos desse mundo, que morrermos, nós teremos a perpétua, infinita alegria ao lado de Yahushua, ao lado do nosso Salvador. Tá ok? Fica aqui mais uma live, fica aqui mais um vídeo, que todos possam abrir a mente e entender as palavras do nosso Pai. Que todos possam compartilhar essa verdade e que venhamos bater de testa com a mentira, porque aonde a verdade chegar, a mentira não prevalecerá. Eu sou Helder Rocha, canal Últimas Verdades. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, meus irmãos! O Cemitério dos Dragões. Versão brasileira Herbert Richards. Protejam-se! Essa foi por pouco. Se alguma coisa acontecesse a você, eu não sei não. Façam alguma coisa! Meu tacape não é tão grande como o seu, mas funciona muito bem. Cuidado! E agora? O mestre dos magos disse que o fogo no gelo nos mostraria o caminho de casa. Vejam! O que estamos esperando? Vamos, pessoal! Quando eu chegar em casa, eu vou comer a maior pizza do mundo. Boa ideia! O Vingador! Então, vocês derrotaram o gigante de gelo que eu mandei contra vocês. Mas não se livrarão de mim assim tão facilmente. Nós vamos virar sorvete! Quer dizer, casquinha. Depois será uma tarefa simples recuperar as armas das profundezas da geleira. Façam alguma coisa rápido, senão ficaremos presos nessa geleira para sempre. Dá uma chance! Vamos! Vamos, pessoal, anime-se. Não é o fim do mundo. Puxa vida, foi por pouco. Estávamos quase na nossa casa. Vejam depois seu tacape idiota! E você veja onde pisa. Tenha calma, calminha, que isso?
detesto isto. Eu não quero ficar mais neste mundo. Eu quero mamãe. Eu quero papai. Nossa casa. Meus amigos. Calma, meu querido. Calma. Tudo isso é culpa do Vingador. Devíamos fazer alguma coisa com esse cara. O Eric tem razão. Eu? É. E vamos fazer uma coisa com ele. Nós? Isso mesmo. A única chance que temos de sair deste mundo é acabarmos com o Vingador de uma vez por todas. Como? Ninguém consegue deter o Vingador, nem mesmo o Mestre dos Magos. Errado. Tem uma coisa que consegue detê-lo. Um dragão. Tiamat. Está louco? Você tem uma ideia melhor? É, foi o que eu pensei. Hank, você esqueceu! Tiamat é o dragão mais perigoso do reino. Como é que poderemos usá-lo para liquidar o Vingador? Nós daremos um jeito. Vamos embora. Ah, eu não sei não. Mas eu acho que isso vai ser perigoso. É melhor ficarmos de olhos abertos. Hã? Mestre dos Magos? Eu lamento que sua procura de um novo caminho para casa tenha dado em nada. Talvez tenha melhor sorte no futuro. Mas agora, há um grande perigo adiante. O Duque das Trevas se apoderou da terra... Espere, Mestre dos Magos. Nós só queremos ouvir duas coisas. Como encontramos Tiamat e como o usaremos para vencer o Vingador de uma vez por todas. Agora escute aqui, meu jovem. Não deixe a sua raiva controlar você. O rumo que está tomando só leva à ruína. Pois então, chegamos a isto? Tiamat vive onde os dragões vão para morrer. O lugar que é a fonte das suas armas. O cemitério dos dragões. E quanto a usá-lo para derrotar o Vingador... Sem enigmas, diga-nos logo! Pergunte-lhe. Ele poderá ajudá-lo? Ou poderá não ajudá-lo? Posso ir agora? Mestre, espere! Como chegaremos ao cemitério dos dragões? Você tem a resposta com você. Comece com você, jovem. Eu disse sem enigmas. Está bem, pessoal, vocês ouviram. Vamos achar o cemitério dos dragões. Hank, se acharmos Tiamat e se o convencermos a nos ajudar contra o Vingador, o que faremos com ele depois que o prendermos? O que for necessário, nós faremos. Vamos embora. Mestre, não há sinal deles. O quê? Eles escaparam de novo! Mas esta será a última vez que escaparam! O que vocês acham que o mestre quis dizer quando falou que temos a resposta do cemitério dos dragões com a gente? Eu sei lá. A única coisa que eu sei é que este tacape está ficando cada vez mais pesado. Ih, esperem aí. Talvez seja isso que ele quis dizer, nossas armas. Afinal, elas estão sempre com a gente, não é? E ele disse, comece com você, jovem. Vale a pena tentar. Nós temos tempo. Seu tempo acabou! Cuidado! O Vingador tá maluco! Me deem todas as armas agora! Ou aguentem as consequências! Ai, ai. Estou aqui! Depressa!
Ren, cobertura! Seu sentimentalismo tolo vai lhe custar muito caro, menino. Bob, Eric, saiam daí já! Puxa! O teto está desabando! Depressa! Não tem saída. Estamos presos. Está muito machucada. Bom, eu tenho certeza de que... Diga a verdade. Acho que ela está muito ferida. Uni. Lamento, Bob. Não lamente por mim, Sheila. Lamente pelo Vingador. Mas o que é isso? É o Vingador. Ele está destruindo a rocha para tentar nos pegar. Ótimo! Eu estou pronto para ele. Isso já é um consolo. Onde está o mestre dos magos quando a gente precisa dele? Tenho o pressentimento de que estamos sozinhos desta vez, Eric. Se pelo menos achássemos o cemitério dos dragões... Esperem, ainda não estamos derrotados. Podemos usar nossas armas para achá-lo. Isso mesmo. E o mestre dos magos disse que eu começasse a usar a minha. Muito bem. É agora! Nossa! O que é isso? Vejam! Ei, vejam só! Está ficando maior! O que eu faço? Eu não sei, mas é melhor fazer logo. Agora é contigo, Bob! Não! Afaste-se de Uni! Bob, não! Saia daqui! Eu acho que foram embora. Mas para onde? E agora? Agora vamos achar Tiamat. E como é que vamos saber qual destes é ele? Muito simples, idiota. Será aquele que nos vai atacar. Engraçadinho. Puxa, ainda bem que não são tão grandes assim. Então é daqui que nossas armas vieram. Talvez a gente possa usar uma destas contra o Vingador. Bob, cuidado! Você viu isso? Isso não parece uma arma. Para que será que era usada? Acho que usavam na banda de música. Talvez não. Eu não ouvi isso. Isso eu também não ouvi. É o Tiamat. Vocês invadiram o cemitério dos dragões. Espere, Tiamat. Você tem que nos ajudar. Vamos fugir! Tá vendo só, Ren? Você conseguiu enfurecê-lo. Talvez isso faça você me escutar. O que está vendo? É, por que suas armas estão tão poderosas?
Cuidado! Vamos fugir, depressa! Não! Viemos longe demais para desistir agora! O que houve com nossas armas? O que quer que seja não é suficiente para deter Tiamat. Ele é pior do que o Vingador jamais pensou em ser. O que vocês sabem do Vingador? O mestre dos magos disse que você nos ajudaria a derrotá-lo. É sim, Tiamat. Só você pode destruí-lo. No cemitério dos dragões, suas armas são mais fortes do que o Vingador. Ele tem razão. Podemos fazer isso. Mas tem que enfrentá-lo aqui. E aí poderei ajudá-los. O que vamos fazer agora? Acho melhor esperar. Infelizmente, eu não posso fazer nada, Uni. Exceto fazer o Vingador se arrepender. Bob, eu estou preocupado com você. Nenhuma criança da sua idade devia odiar tanto alguém. Foi como eu disse antes, Hank. Não se preocupe comigo. Preocupe-se com o Vingador. Eu preciso ter aquelas armas. Somente elas se interpõem entre mim e o domínio total do universo. Tiamat! Você terá sua chance de ficar com as armas no cemitério dos dragões. Como será que isso aqui funciona? Que esquisito. Parece que está vivo. Não se parece nada com uma arma. Por falar em armas, preparem as suas. Era isto que estávamos esperando. É mesmo o que nós estávamos esperando. Levantem-se! Levantem-se! Mas o que ele está querendo? Afinal de contas, nós já estamos de pé. Nós não. Eles. Vamos à luta! Esse Vingador não é de nada. Ele está com medo de lutar com a gente. Espere até ele ver o que nossas armas podem fazer. Aqueles sacos de ossos vão ver só. Tem certeza? Olha só pra eles. Parece que não comem há semanas, coitadinhos. Isto vai ser tão fácil como destruir o pequeno unicórnio. Uni! Você quer mágica, então eu lhe darei mágica. Presto, você conseguiu! Ele devia ter feito o curso de defesa pessoal. Ai! Este será o fim de vocês todos! É o que você pensa! Este é o fim pra você! Agora é você, Hank. O que vai fazer?
Por que não acabou comigo? Posso saber? Se eu fizesse isso, não seria melhor do que você. Nós o derrotamos e sabe disso. Você entendeu, Vingador? Não fiz isso por você. Fiz isso por nós. Mas e a Uni? O que vamos fazer? Anime-se, amiguinho. Nem tudo neste cemitério tem relação com a morte. Uni! Você está melhor? Levante-se, meu filho. Vamos. Eu não entendo. Para onde ele foi? Pro nosso reino. E nós também. Mestre dos Magos, e agora o que acontece? Isso é com você, jovem. Mas saiba disso. Você já deu o primeiro passo para casa. Amados, graça e paz, hoje é dia 23, tá bom? Perdão, dia 24, domingo. E eu voltei da igreja, sabe, de uma pregação, tava pregando, falei sobre o poder do Espírito Santo, né? Que compõe o próprio Eterno, que compõe, né? A composição também do nosso Eterno, que é Yahweh, faz parte da presença do Yahweh. E o próprio Deus, o próprio Eterno tocou no meu coração sobre o dragão de Apocalipse 12, né? O próprio Espírito Santo, né, o próprio Eterno, ele disse assim para mim: veja o desenho, né, na qual tem essa referência. E na hora veio a imagem desse dragão que eu tinha me lembrado há muito tempo quando eu era criança, né? E eu assisti todos os episódios desse desenho, A Caverna do Dragão. E eu me lembro que tinha essa personagem chamada Tiamat, né? Tá aí o nome dele. Ele significa, os Espírito Santo diz para mim que o próprio Eterno diz para mim que ele é uma tipologia. Vocês veem que ele está na lua, tem ossos ao redor dele, certo? Ele é uma tipologia do dragão de Apocalipse 12. Não há dúvidas, amados, não há dúvidas. E ele ainda tem as cabeças, né? Então ele está representando o dragão de Apocalipse 12. Né? Você veja que ele está na lua, tem ossos ao redor e tem as cabeças representando a besta, né? E o principal, a cabeça vermelha, representa o anticristo, né? E que está junto com o anticristo, e as cabeças que representam a besta, que estão junto com o anticristo. Então é uma tipologia de Apocalipse 12, amados, não há dúvidas. E é só isso que eu queria dizer isso para vocês, porque eu senti no meu coração de compartilhar isso com os amados, amém? Fiquem na paz, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Jovem Cristão TV e clicar no sininho para estar por dentro das notificações aqui do canal. Fiquem na paz.